crie uma lista de argumentos quando a sua mente quiser negociar. Porque vai chegar um momento que vai ficar difícil e a sua mente ela vai querer negociar com você. E aí, nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma lista de argumentos em que a dor de desistir do hábito seja maior que a dor de executar aquela tarefa, aquele hábito. E também argumentos que o prazer em fazer aquela tarefa seja maior que o prazer de não fazer. Então, eu vou dar um exemplo para ficar claro. Então, acordar mais cedo de semana. Então, suponhamos que você está num dia frio, você tem que acordar super cedo. Você não quer sair da cama, você fala, ai não, vou ficar só mais um pouquinho, vou chegar só um pouquinho atrasada. Só que você lembra que às 8 em ponto você tem uma reunião com o diretor. Na hora você pula da cama. Por quê? Porque a dor de saber que se você faltar naquela reunião, você vai se lascar, é maior do que a dor de ter que levantar cedo. Então você levanta. Só que aí o que acontece de final de semana? De final de semana você não tem reunião, né? A sua mente, ela quer negociar, você quer ficar ali na cama mais um pouquinho. E aí é nesse momento que você tem que criar essas listas de argumentos que eu mostrei pra vocês. Pra mim, funcionou mais com os argumentos de dor. Porque de prazer, como a gente tem aquela tendência a querer os prazeres momentâneos, né? O prazer de ficar ali na cama no quentinho, pra mim não deu muito certo. Então, comigo funcionou com a dor. Então, o que eu fiz? Eu criei uma lista de argumentos assim, olha, se eu não acordar agora, eu não vou conseguir fazer tudo que eu planejei no meu fim de semana, eu planejei coisas com meu marido, coisas com meu filho. Se eu não acordar agora e ficar mais 3 horas aqui na cama, eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer, que eu planejei, que eu combinei com eles. Eu não vou conseguir ter o meu momento de oração, de meditação, a hora que eu tenho tempo pra mim. Isso faz com que o meu dia fique mais leve. Eu não vou conseguir fazer com que as tarefas sejam mais leves, que eu consiga fazer as coisas mais tranquilamente. Elas vão começar a se encavalar, eu vou ficar estressada. Então, eu criei essa lista de argumentos para quando a minha mente, na hora que eu tô ali, que o despertador toca, que a minha mente vai começar a falar, eu já tenho tudo isso preparado. Não, eu sei que se eu ficar aqui, eu não vou conseguir fazer minhas coisas, já vem automático. E às vezes que a gente né, não é de ferro. Quando eu cedo e durmo, eu vejo claramente essas coisas ruins que eu escrevi, que eu argumentei ali, eu vejo elas acontecerem. E aí eu penso, falo, nossa, não valeu a pena ter ficado mais tempo na cama, porque eu deixei de fazer isso, isso e isso. Eram coisas que eu queria fazer, era um compromisso que eu queria realizar. Então, essa dica, ela vai te ajudar quando a situação ficar difícil, quando você estiver negociando com a sua mente, você tornar essa negociação, você trazer ela ao seu favor, né? Você ganhar essa negociação com a sua mente. E aí, todas essas dicas em conjunto, elas vão te ajudar a não desistir, a você ir executando essas ações que você quer, esses hábitos que você quer instalar, você ir executando dia a dia e quando tiver difícil, você usar essas dicas para você conseguir passar por essa fase difícil, que lembra que eu falei, não dura para sempre. Para você conseguir passar por essa fase difícil e aí ele se tornar automático. Então, apliquem, são 5 dicas que vão tornar esse processo que parece difícil um pouco mais fácil, né? São dicas fáceis que vocês conseguem já aplicar. E aí, essas dicas, elas vão te permitir poder escolher os hábitos que vocês querem colocar na vida de vocês para alcançar a mulher que vocês desejam ser, a mulher que vocês refletiram e que vocês querem ser. Eu espero que ajude. O meu objetivo aqui é fazer você entender que você pode mudar o que você quiser, mas desde que você comece por você. Por mais que o casamento seja difícil, por mais que seja importante sim o casamento, só que antes você precisa refletir sobre a mulher que você quer ser. Você precisa primeiro criar hábitos que te ajudem a se tornar essa mulher. Para depois, quando você tiver uma autoestima inabalável, aí sim você pensar em restaurar o seu casamento. Porque para restaurar o casamento, você não pode viver à mercê dos altos e baixos da sua autoestima. Não, você tem que deixar ela inabalável para você ter
essa autoestima constante, permanente, ter esse equilíbrio, para aí sim você tá preparada para transformar o que vem pela frente. E hoje eu vou deixar aqui para vocês uma pergunta. Você tá decidida e comprometida a construir uma autoestima inabalável?